Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Psique em Xeque. Eu me chamo Diego Fernandes e sou mestre e doutorando em psicologia. E esse canal busca versar sobre questões em torno da psicanálise e assuntos que dialoguem com a teoria psicanalítica. E hoje, o vídeo de hoje, né, tem por tema o complexo de Édipo em Sigmund Freud. Então nós vamos hoje falar basicamente de uma forma introdutória, mas um tanto, vamos assim dizer, mais alongada, mesmo sendo introdutória, sobre o complexo de Édipo em Freud. Hoje eu gostaria de começar pelo óbvio, porque muitas vezes a gente vai falando dos temas, dos conceitos, e presumindo que todas as pessoas já tenham, em alguma medida, entrado em contato com a teoria psicanalítica ou com conceitos propriamente da psicanálise, o que nem sempre é verdade. Então, hoje eu gostaria, para falar desse complexo de Édipo, eu gostaria de começar pelo próprio mito de Édipo, pelo próprio mito que deriva daí o conceito, a conceituação do Freud de complexo de Édipo. O mito de Édipo, basicamente, uma das versões, né, porque tem várias, isso é preciso ser marcado também, basicamente vai dizer de um jovem, um garoto, que se chama Édipo, e daqui a pouco explico o porquê do nome Édipo, onde ele terá por pai Laio e por mãe Jocasta, mãe e pai biológicos, que são rei e, respectivamente, rainha da cidade de Tebas, uma cidade às voltas de Atenas. E quando esse casal de rei e rainha lá estavam, eles foram consultar o oráculo e foi dito a eles que quando eles tivessem um filho, esse filho nasceria e mataria o pai e se casaria com a mãe. Automaticamente, ao saber disso, né, o pai, no caso Laio, então pede um de seus criados para levar Édipo, Freud, né, o ato falho, para levar Édipo para fora da cidade. E como era comum naquele contexto, ele pegaria a criança e a exporia, como a colocaria em exposição, ou à sorte dos deuses, ou para que as bestas feras dessem conta dessa criança, ou seja, matasse a criança, comesse a criança, enfim. E quando esse criado, então, pega Édipo, ele vai pegá-lo e vai furar os tornozelos, os pés de Édipo, para carregar, para ficar mais fácil para carregá-lo, e quando chegasse no local, ia pendurá-lo numa árvore. Então, nessa concepção de furar os seus pés, é que vem o nome Oidipus, ou Édipus, ou pés inchados. Então, o nome Édipo é pé inchado, ou pés inchados, no plural. E ele, então, leva o Édipo, né, para executar essa ordem de deixá-lo exposto em algum lugar, para a sorte dos deuses, ou de algum animal feroz que pudesse comê-lo, matá-lo. E no caminho ele encontra, então, o rei de outra cidade, que é a cidade de Corinto. Então ele vai encontrar Políbio. E Políbio, que é rei de Corinto, vai pedir para ficar com o menino. Então, Édipo é levado para Corinto e lá vai ficar, e vai ser criado como filho de Políbio. E Mérope, que é a mãe dele. A Mérope e Políbio vão se tornar, então, para Édipo, os seus legítimos pais. Aqui, independentemente da concepção biológica, Édipo cresceu entendendo que estes eram seus pais. E quando ele lá estava, e ele cresce, né, como sendo príncipe, então, de Corinto, ele vai ficar nessa cidade de Corinto, e num banquete, como uma das versões de um livro que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, num dos banquetes, ali no palácio onde ele vivia, um bêbado diz a ele de que ele é adotado, que ele não é filho legítimo de Políbio e de Mérope. Então, quando ele escuta isso, ele fica atordoado
e ele vai a Delfos, que é a mesma cidade onde se ouviu, onde seus pais biológicos, mais precisamente Laio, ouviu sobre, do oráculo, né? Ouviu sobre a sentença do destino de Édipo, ou do destino dele se tivesse um filho no caso. Então, quando ele desce a Delfos para ouvir também o oráculo, porque ficou perturbado, então ele queria saber qual era a sua origem, qual era a sua história, vamos assim dizer, ele desce a Delfos e quando ele pergunta o oráculo, e como é de praxe, o oráculo não dá respostas prontas. Aqui tem até uma questão que também circula muito na clínica psicanalítica, né? Psicanalistas, geralmente na clínica, a gente não costuma dar muitas respostas prontas para o sujeito. Geralmente trabalha-se muitas vezes, no caso em específico da neurose, com enigmas, assim, colocando como enigmas para que esse sujeito venha produzir um saber daí. Mas, enfim, fechado esse parênteses, Édipo, então, em Delfos, ele questiona o oráculo, então, vai perpassar e dizer para ele a mesma coisa que seu pai Laio ouviu, que ele se casará, matará o pai e se casará com a mãe. Como Édipo não sabe que os seus pais biológicos não são, respectivamente, os rei e rainha de Corinto, ele vai ficar atordoado, porque ele havia perguntado depois que esse bêbado, né, falou isso para ele, que ele era adotado, enfim, falou durante o banquete para todos ali ouvirem, ele ficou atordoado e questionou os pais, eles negaram, e por isso ele foi a Delfos. Então, quando ele volta de Delfos, ele decide deixar Corinto de uma vez por todas, porque fazendo isso, logo ele não cumpriria, né, com a sentença do oráculo. Logo, ele não cumpriria com aquele destino trágico que era matar o pai e casar a mãe, porque para ele era algo inadmissível, como para a maioria das pessoas em todas as culturas. Então, Édipo então vai sair de Corinto, e quando Édipo sai de Corinto, ele vai se deparar no caminho com uma outra caravana, que estava descendo para Delfos. Por quê? Porque na cidade de Tebas estava havendo um flagelo lá e a cidade estava ficando deserta por causa dos deuses, enfim. E daqui a pouco entra a esfinge na história. E quando lá estava, enfim, o que acontece? Ele depara com essa caravana que estava descendo para Delfos, e aí começa uma discussão com quem ali estava. E quem é que lá estava? Laio, pai biológico de Édipo. Então aqui coincide, né, para não dizer aqui que o destino coloca a coisa para funcionar, ou como lá eles preferiam, os deuses, para que ele se cumpra o destino de Édipo. Então ele, ao supor que aquele homem não é o pai dele, é apenas um homem que estava ali tentando agredi-lo junto com seus criados, então Édipo o mata. Mata então Laio e mata os criados também de Laio. Então ele vai e desce e chega aonde? A Tebas. Quando ele chega a Tebas, tem uma esfinge na frente da cidade, na porta da cidade, como uma das versões vai contar. E essa esfinge, então, vai, vamos assim dizer, propor um enigma, porque todos os jovens que não resolviam o enigma da esfinge, logo a esfinge o devorava. E a esfinge pode ser vista nesse livro. Eu gostaria de mostrar a vocês. Esse livro não é de um psicanalista, aqui, Sujeitos de Verdade, pode ser visto a esfinge e Édipo. E a esfinge, então, vai propor o enigma a Édipo. Ela vai perguntar: qual animal que de manhã anda sobre 4 patas, ao meio-dia sobre 2 e à noite anda sobre 3? Édipo prontamente responde o enigma. Ora, quem anda sobre 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 ao anoitecer é o homem, porque quando criança engatia, quando na vida adulta anda sobre 2 pernas e quando fica mais velho vai então andar sobre 3, porque vai ter as 2 pernas e vai utilizar bengala.
Então Édipo, ao resolver o enigma da esfinge e salvar a cidade de Tebas do flagelo a qual ela estava sofrendo, vai ser dado a ele a possibilidade de casar com a rainha. Quem é a rainha? Jocasta, mãe de Édipo. Pronto. Cumpre-se, então, o oráculo, né, que foi destinado à família de Édipo, ao pai, Laio, à mãe Jocasta, e a ele, Édipo. Ele mata o pai no caminho, então ele vai e casa-se com sua mãe Jocasta. E aqui o desfecho posterior, né, é que Édipo vai descobrir que ele se casou com a mãe, Jocasta, então ele vai se cegar. Aqui também há uma interpretação de alguns de que, ao se cegar, ele cumpre com a questão do enigma que dizia da história dele, né, que era um bebê, que ao mesmo tempo era filho de Jocasta, que na vida adulta se torna marido de Jocasta, e que, ao furar os seus próprios olhos, ao se mutilar, ele então vai andar sobre 3 pernas, né, utilizando uma bengala. Mas, enfim, essa é uma interpretação possível também do mito. Então, está dada essa a tragédia grega, né, do teatro de Sófocles, e como que isso entra para a psicanálise? O Freud vai olhar para essa tragédia e vai dizer que a repercussão dessa tragédia, a repercussão universal dessa tragédia, a curiosidade das pessoas por essa tragédia, se dá justamente porque este é o conflito psíquico que ocorre universalmente em todas as pessoas. Então Freud vai olhar para isso e dizer, essa peça de teatro, essa tragédia grega, ela corresponde ao conflito psíquico que se passa nas pessoas. Então, ele vai olhar para essa questão e ver que é uma tradução, vamos assim dizer, né, a interpretação do Freud é que isso é uma tradução do conflito psíquico que se passa por todas as crianças, por todos os bebês, por todos os contextos familiares. Aqui vai entrar, então, a possibilidade de interpretação agora disto como um conceito na psicanálise. Aliás, um conceito central na psicanálise. Então, conceitualmente, o que é o complexo de Édipo? Seria um conjunto organizado dos desejos amorosos e hostis de uma criança, né, experienciada por uma criança com relação a seus pais. Então, é disso que se trata. É a experienciação de cada pessoa nos seus desejos, tanto amorosos como também hostis, no seu contexto familiar. Então, é disso que se trata o complexo de Édipo, né? E lembrando que o mito é uma forma de narrativa, de narrar alguma coisa. Então, era uma forma para explicar algo, principalmente aquilo que não se dava conta de se explicar pela via que depois, a posteriori, né, no decorrer da história, foi substituído pela filosofia, pela ciência, enfim. Vai sendo formas de conhecimento para traduzir essa realidade. Então, o mito era uma maneira encontrada pelos antigos de fazer isso, né? Então, Freud vai e saca isso e coloca, então, nesse contexto, a ideia do Édipo. A partir disso, o Édipo tem uma fundamentação de ligação com aquilo que na psicanálise nós vamos chamar de, vamos assim dizer, do desenvolvimento, né, das fases infantis. Então, Freud vai pensar as fases infantis, como talvez é de conhecimento geral, nas fases oral, anal, fálica, latência e genital. A partir desse desenvolvimento, o Freud vai pensar que o Édipo, o complexo de Édipo, ocorre, né, aproximadamente entre 3 a 5 anos de idade. Quando esse período de 3 a 5 anos é justamente quando está dando esse fechamento da fase fálica. E ele tem 2 maneiras de acontecer. O Édipo acontece de forma distinta, primeiro, no menino e na menina, e ele tem 2 maneiras de acontecer. Na sua forma positiva, a qual Freud chamou de positiva, é quando a criança, né, ela deseja a pessoa do gênero oposto, o genitor do gênero oposto, e rivaliza com a pessoa do gênero ou do sexo do mesmo sexo. Então, o menino, teoricamente, deseja a mãe e rivaliza com o pai. A menina
deseja o pai e rivaliza com a mãe. Esta é a forma positiva. Na sua forma negativa, na interpretação freudiana, é que se dá o oposto. O menino, então, vai rivalizar com a mãe e desejar o pai, e a menina, então, vai rivalizar com o pai e desejar a mãe. Então, estamos aqui numa configuração, né, dessa tragicidade, vamos assim dizer, desse conflito psíquico, na sua forma positiva e na sua forma negativa. Qual que é o desenlace, vamos assim dizer, o final do complexo de Édipo? Como eu já adiantei, é no final da fase fálica. Passando, então, a fase fálica, é quando vai se dando, então, vamos dizer assim, o término do complexo de Édipo, que dá por volta de 5 anos. Porque é na fase onde se tem ali um prazer, né, em torno do falo, da zona genital. Porém, ainda não pode ser chamada de fase genital, mas porém fálica, porque ainda não tem uma organização das pulsões em torno do genital. Ainda não tem uma busca por um parceiro para o coito por parte da criança nessa fase. Então, não pode ser considerado fase genital, apenas fálica, porque tem prazer naquela região, é uma região erógena, porém ainda não tem uma busca de satisfação sexual por meio de um parceiro, de uma parceira. Então ainda é uma fase fálica, né? Que depois, então, vai desenlaçar aqui o Édipo, vai finalizar, vamos assim dizer, no período de latência, né? Que é esse período que dá de 5, 6 anos de idade aproximada, e vai, então, voltar, vamos assim dizer, intensificar esse desejo, né? Vai ter um certo intervalo assim, de busca, dessa busca de satisfações e tal, quando se volta naquilo que se chama de adolescência ou de puberdade. 12, 13 anos, enfim, vai depender do caso, não tem uma data específica, né? Então, perceba que nessa contextualização, o Édipo é isso que organiza, então, em alguma medida, a vida sexual da pessoa. É como ela, então, vai vamos assim dizer, organizar-se do ponto de vista sexual. E lembrando que sexualidade para a psicanálise não se reduz a sexo. Né? É muito mais amplo que isso, é todas as relações pelas quais eu estabeleço com o outro, para a qual eu dirijo energia psíquica, libido, para esse objeto. Então, quando é que vai dar o desenlace final do Édipo? Quando é a resolução do Édipo. É quando se entra na fase, então, final assim, fálica, e se busca, depois na fase genital, depois do período de latência, o objeto, a escolha do objeto sexual, quer seja ele feminino ou masculino. Pois bem, o que isso vai, vamos assim dizer, vai trazer, né? vai colocar para nós? O Édipo é superado, como eu já disse, nessa fase genital, com a escolha do objeto. Então, isso vai começar a trazer algumas consequências, vamos assim dizer. Né? Qual é isso? O Freud não coloca nesses termos muito claro, isso depois vai aparecer melhor em Lacan, porém, já é possível perceber no próprio Freud que a consequência do atravessamento desse Édipo vai funcionar de maneira distinta para cada um dos sexos, né? Cada um das pessoas, dos gêneros feminino e masculino. Para o menino, ele experiencia a concepção do Édipo por estar desejando um dos progenitores, porque do ponto de vista social, né, o incesto é algo que a sociedade repudia, então não se pode desejar os progenitores, não se pode desejar o pai e a mãe. Então, o que vai acontecer? O menino vai sofrer angústia de castração. Então, no menino, o Édipo é experienciado pela angústia de castração. Ele tem angústia de perder o pênis dele, de perder o falo, de perder o órgão genital dele. Então, ele experiencia esta angústia. Lembrando que aqui não está no campo da literalidade. Não é literal que o menino, alguém diga para o menino, você vai ter o pênis cortado. É no campo simbólico.
Então, é como eu disse, lembremos da expressão, é um mito. É um mito que cada um de nós conta para nós mesmos diante da nossa angústia, frente ao nosso desejo. Então, logo, a narrativa que eu me conto, né, e vai se passando, claro, isso de forma inconsciente, porque ao ter que se deparar com essa realidade de castração, ou seja, eu não posso ter o meu objeto de desejo, essa angústia será experienciada, e isso sendo insuportável para mim, o que acontece no caso da neurose? Vai, então, resultar, né, no recalque originário, que então produz aí a neurose, né, a via inversa, em detrimento de ser a neurose, é o recalque que produz essa cisão e logo acontece a neurose. Então, no menino acontece essa angústia de castração e ele logo vai buscar, por meio de recursos dos mecanismos de defesa, entre o mais específico, o recalque, a forma de lidar com isso. Ou seja, isso tudo se passará inconscientemente e as pessoas, claro, não lembrarão disso e terão repugnância ao só imaginar uma questão dessa incestuosa no caso do neurótico. No caso da menina, a experienciação do Édipo dá de forma distinta. Por quê? Porque a menina não tem necessariamente, como se sabe, o pênis. Então, logo, o que na menina é experienciado é a constatação, é a decepção de não ter o pênis. Aí entra aquela concepção freudiana da inveja do pênis. Só que aqui não podemos também literalizar a coisa, como se a menina de fato não tivesse um pênis e isso fosse o fim para ela. A ideia de como que isso funciona dentro do ponto de vista social, do ponto de vista simbólico, e como cada uma das meninas lidar com isso dentro do mito que ela conta para si mesma, da narrativa que ela conta para si mesma nesse período da vida, ou seja, entre 13 e 5 anos de idade. Então, a ideia que para a menina não se dá pela angústia de castração, porque ela não tem o pênis para ser castrada. Ela constata não ter o pênis. Então, ela experiencia isso por via da decepção. E como cada um atravessa isso, e por isso que eu falei que nós veríamos melhor essa concepção em Lacan do que em Freud, mas em Freud aparece, é que como cada um atravessa esse período edípico, é que resultará na estrutura clínica que a pessoa se situará, ou seja, na neurose, na psicose ou na perversão. É como cada um lidar com essa realidade externa que é imposta a ele por via da castração no menino, por via da decepção de não ter o pênis, o falo, para a menina. Ok? Então, aqui, né, a resolução psíquica desse conflito é que cada um vai dar a via neurótica, psicótica ou perversa. Como cada um de nós lidar com esse desejo proibido, com esse desejo que eu não posso realizar. Eu tenho uma saída psíquica, que é a neurose. E dentro da neurose, as três, né? A neurose obsessiva, histérica ou fobia. Né? Mesmo que a fobia seja muitas vezes uma subcategoria da histeria. Mas pensemos nessas três possibilidades da neurose. Ou na psicose, por via do fetichismo e do sadomasoquismo, ou pela via da perversão, melhor dizendo, né? Que é no sadomasoquismo, no fetichismo e na psicose, pela via da paranoia e da esquizofrenia. Então você perceba que a saída que cada um encontra dentro da sua história, da tragicidade, do seu conflito psíquico e o mito que cada um de nós conta para si mesmo, é que vai resultar, então, a partir desse conflito, de como eu me encontro no mundo, na psicose, na perversão ou na neurose. Ok? Espero que tenha, assim, minimamente situado, né? Aqui eu estou divagando mesmo sobre o tema e tentando fazer algumas, vamos assim dizer, traçar alguns pontos de conexão na teoria para que vocês possam ir acompanhando isso. Mas como que isso implica na clínica posterior? Ora, você deve lembrar de como é originada a concepção do mito. O mito se dá de forma triangular, ou seja, é numa questão do contexto familiar, de pai, mãe e filho.
É claro que quando Freud faz isso, Freud pensa naquela família burguesa, que seguia o fenótipo, o estereótipo social de pai, mãe e filho, né? Ou pai, mãe e filha, enfim. Mas agora alguém pode se perguntar, mas e nos casos onde não se tem um dos progenitores, ou não tem nenhum dos dois, como é que funciona, né? Para as pessoas órfãs, por exemplo, as pessoas que tiveram a tragédia de perder também os pais desde muito cedo, ou perde a mãe quando no próprio nascimento, a mãe falece, a criança nasce, né? E a mãe falece no parto, ou o pai muito cedo, enfim, qualquer que seja a configuração. A ideia não é necessariamente a literalidade encarnada do pai e da mãe, mas é de pessoas na vida da criança, do bebê, que façam esta função para ela, que exerçam essa função. Mas e no caso das pessoas que são pai solo ou mãe solo, que é mais comum mãe solo do que pai solo, né, na nossa cultura? Como que se dá esse Édipo? Tem que ser sempre triangular? Tem que ser sempre triangular. Tem que ter sempre essa relação entre três. E como que isso se dá? A mesma pessoa pode ser tanto pai como mãe? Não, ela pode encarnar por vezes função paterna e função materna, porém, todavia, quando uma pessoa encarna, vamos assim dizer, a função materna, ela se utiliza do recurso, e aqui que tem que se ater, é no campo simbólico. Ela tem que se ater muitas vezes a recursos no campo simbólico para introduzir um terceiro. Por exemplo, se o pai morreu quando a criança era muito pequena, né? Algumas vezes isso pode aparecer como essa triangulação, quando só tem um dos progenitores, no caso a mãe. Ela pode falar, olha, quando a criança está lá pequenininha, ela pode simplesmente dizer, olha, seu pai se orgulharia muito de você. Seu pai gostaria muito de ver você do jeito que você está se tornando, como que você é bonito, como você é um bebezinho ou um bebezinho querido. Isso aparece, então, olha, pela via da linguagem, no campo simbólico. Então, é introduzido o terceiro ali. Ou pode ser também, claro, pela via do pai solo e introduzir a mãe. Nossa, sua mãe se orgulharia, teria muito orgulho de ter você, mas infelizmente ela faleceu, ela se foi, enfim, os recursos que cada um busca para conseguir contar isso para os filhos, né? Quando se tem essa perda, isso vai ser, claro, dentro de cada possibilidade de cada um, de como que cada um faz isso, dentro da sua singularidade. Porém, é a introdução do simbólico para esta criança, né? Como que isso vai aparecer no campo simbólico. Então, não é a pessoa literal, é como que é introduzida essa triangulação no campo simbólico. O que tira a possibilidade da criança estar com o objeto de desejo dela? Olha, você tem que ir para a escola, os professores, você tem que ir lá assistir a aula dos professores, você tem que ir para a creche, você tem que ir para ficar com a titia, você tem que ir para ficar na casa da vovó. Então perceba que tem formas do campo simbólico e nas vivências das pessoas que vão introduzindo uma triangulação de que tem outro que me tira o meu objeto de desejo, que me castra, ou que me demonstra que eu sou castrado, no caso da menina, da concepção dela se decepcionar por não ter o falo. Ok? Então, acho que, dadas algumas explicações, porque o vídeo já está um pouco longo, mas como que isso aparece na clínica? Na clínica, mais uma vez, em transferência com o analista, muitas vezes aquela pessoa vai reproduzir essa organização em torno do seu desejo hostil e amoroso pelos seus genitais para a figura do analista. Então, por vezes, a forma de relacionar da pessoa em análise com o seu analista ou com a sua analista é justamente esta forma primerva, vamos assim dizer, essa forma primitiva que ela tem ali nos seus traços, como diria o Freud, em traços minêmicos, que está ali funcionando de forma inconsciente de como ela se constituiu nessa vivência triangular dessa relação, desse romance familiar, dessa tragicidade familiar, ela vai funcionar desta forma com o seu analista. Então ela xinga o analista, ela dirige amor também ao analista. Então é uma forma de amor. Talvez aqui entre, né, meu cachorro hoje está agitado, entre a forma lacaniana de pensar
que a psicanálise é a cura pelo amor. Ok? Aqui, pense que é essa transferência do contexto familiar e da triangulação familiar que a pessoa vai reproduzir na clínica com o analista, com a analista. Ok? Já que o meu cachorro não quer deixar a gente continuar no vídeo, eu vou apresentar a vocês a bibliografia. Esse livro não é necessariamente sobre esse assunto, só queria usar ele por causa da esfinge que está aqui, né? Que é a esfinge de Conversando com o Édipo. Mas eu gostaria de indicar a vocês uma bibliografia básica para se pensar o complexo de Édipo, ok? Esse livro aqui, que chama a Trilogia Tebana, né? Que é do Mário da Gama Cury. É um livro que aqui conta literalmente como foi a peça escrita, né? Então, é um livro que eu recomendo, vai trazer lucidez para vocês sobre o assunto. Tem esse livro também, Freud e Édipo. É um livro muito bom, que é do Peter Rudnitsky. Ele vai, então, abordar uma forma bem ampla do Édipo em Freud, né? Mas isso não apenas ficando preso em torno de explicar o complexo de Édipo, mas isso dentro da teoria do Freud, explicando buscando a própria concepção do Freud dentro dessa questão do Édipo. Tá aí, talvez meu ato falhe no começo do filme, no começo do vídeo, do filme. É quase um filme mesmo, pelo tamanho que já está o vídeo, né? Recomendo também o dicionário, né, da Elizabeth Rudnitsky e do Plon, o dicionário de psicanálise, onde tem o verbete complexo de Édipo, que pode ajudar também na compreensão. O vocabulário de psicanálise, o Laplanche do Pontalisa, o meu já está bem velho, né, está bem antigo, meu é antigão. Ganhei de presente de uma psicanalista que se aposentou. Está aqui, Psicologia e Pedagogia, vocabulário da psicanálise por Laplanche e Pontalisa. Muito bom esse livro. Aqui o verbete do Complexo de Édipo é espetacular, muito explicativo. Então, está aqui. Também tem um livro, esse aqui está em Kindle, então vou tentar apresentar para vocês a capa. Deixa eu só ativar aqui, que aí pode ajudar. Édipo ao pé da letra, eu não sei se está dando para ver. Édipo ao pé da letra. Esse aqui é do Antônio Quinet, né? Que é um livro muito bom também, que pode ajudar. Édipo, o complexo do qual nenhuma criança pode escapar. Esse é do Nasio, eu tenho ele aqui também, mas até que eu procuro vai demorar, então só vou falar o nome para vocês. E claro, óbvio, que eu tenho que citar o próprio Freud, né? Recordar o próprio Freud. E vocês podem encontrar, eu recomendaria a ler, né, um caso do Freud, não é ele que atendeu, mas é um caso onde se dará muito claramente como se dá o complexo de Édipo, que é Observações sobre um caso de neurose obsessiva, o Homem dos Ratos, né? Eu acho muito bom. Está aqui nessa versão da Companhia das Letras, eu recomendo vocês a lê-lo. Eu falei que esse aqui não é o Freud que atendeu, mas foi o Freud que atendeu. Ele não atendeu o Pequeno Hans, que também é outro texto que eu recomendo para pensar o Édipo, né? O outro caso, porém, esse não foi Freud que atendeu. O Homem dos Ratos foi Freud que atendeu, tá bom? Só corrigindo aqui, porque eu falei que não foi Freud, porque eu ia falar primeiro do Pequeno Hans. E claro, esse texto aqui, a Dissolução do Complexo de Édipo, de 1924 também, eu uso a versão da Companhia das Letras por ter ela completa, tem uma outra antiga ali da Imago, mas eu uso mais essa da Companhia das Letras, que é mais recente, tá bom? Então, tá aqui nesse livro Id e Eu, né? Ou Eu e o Id, autobiografia e outros textos, e aqui se encontra a Dissolução do Complexo de Édipo. É um texto que, então, eu recomendo, é de 1924, que é o próprio Freud falando como se dá essa dissolução do complexo de Édipo, como eu falei, que é quando vai ocorrer a escolha de objetos.